Olá, pessoal. Boa noite para todos. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? Boa noite para todo mundo, todos bem-vindos. Tem mais gente chegando aqui. Achei que o Leonardo já tinha entrado, deve ter às vezes tido alguma dificuldade na conexão. Mas, ok. Vamos lá? Então, na semana passada, nós conversamos sobre os princípios, né? Nós encerramos a aula da semana passada, na sexta-feira, falando sobre os princípios do processo, revisando esses principais princípios que nós conseguimos observar nos primeiros artigos do Código de Processo Civil, também previstos na Constituição. A nossa última fala foi sobre o princípio da boa-fé processual. Agora a gente começa a chegar um pouco mais perto daquilo que inaugura o nosso real objeto de estudo, inicial objeto de estudo, que é a petição inicial. O nosso conteúdo, propriamente dito, ele começa a ser trabalhado a partir do artigo 319, quando nós temos ali a previsão da petição inicial, da formação e de quais são os requisitos para que uma petição inicial seja validamente formada e tudo mais. Quando a gente relembra esses chamados elementos da ação, nós estamos nos referindo a circunstâncias que devem ser observadas de alguma maneira em um processo judicial. Então, quando a gente abre um processo, né, no sistema, esses elementos eles precisam estar ali verificados, eles precisam estar ali demonstrados, porque esses elementos representarão requisitos de validade, né? Demonstrarão que existe uma regularidade em torno daquela demanda que está tramitando. Então, a gente tem os elementos da ação e temos também os pressupostos processuais. São duas coisas diferentes. Elementos da ação é como se fossem os três pilares básicos para a existência de um processo, né? Então, quando você ouvir falar quais são os elementos da ação, nós estamos nos referindo aos três sustentáculos do processo, três circunstâncias, né? Três coisas que precisam ser verificadas. Esses são os elementos da ação. E os pressupostos? Os pressupostos processuais, eles precisam ser estudados com um pouco mais de detalhe, porque nós temos pressupostos de validade, e a gente vai relembrar eles mais tarde, e aí estão atrelados à validade, né, do processo, mas nós também temos pressupostos negativos, pressupostos de existência, né? Então, existem tipos de pressupostos processuais. Quando eu me refiro aos elementos da ação, elemento é elemento, simples assim. E quais são os elementos da ação que nós temos, né? Vamos relembrar esses três elementos. O primeiro elemento que nós observamos são as partes. E o que é isso, né? As partes. As partes, elas representam os sujeitos parciais da lide, e é importante você ter isso em mente, né? Vamos anotar isso. Partes. Onde que eu represento aí? O que pode ser considerado parte? Partes são os sujeitos parciais da lide. Para a gente até aprofundar essa discussão e cuidar da terminologia, existe uma diferença entre partes para sujeitos processuais, né? Quem são os sujeitos processuais? São sujeitos processuais todas as pessoas que participam do processo, de alguma maneira. Então, são sujeitos processuais todos aqueles que, de alguma maneira, participam do processo. Tá? Ignore aí comendo alguma letra na hora de digitar.
Então, todos os indivíduos que em algum momento foram identificados durante a demanda, eles são considerados sujeitos processuais. É, e as partes são esses sujeitos parciais, aqueles que defendem algum lado. Então, como que a gente aplica isso pensando em exemplificações? Em um processo, nós observamos num processo autor, quem entra com a ação, réu, aquele que sofre a ação, temos o juiz, em alguns casos temos o Ministério Público, temos o conciliador, temos o oficial de justiça, então tem muita gente que participa de um processo para ele ser conduzido. Todos esses indivíduos podem ser considerados sujeitos do processo, porque eles estão no processo de alguma forma ou em algum lugar. Agora, quando eu penso em parte, eu estou me referindo aos polos da demanda. E polos da demanda é polo ativo e polo passivo. Então, falar em polos da demanda é falar de polo ativo e polo passivo. Consequentemente, é falar de autor e réu. Então, quando eu me refiro às partes, eu me refiro aos indivíduos parciais do processo, consequentemente aos polos. Então, parte é basicamente autor e réu. Pessoas que estão no processo buscando alguma coisa. Então, essas são as partes, né? Então, podemos colocar aqui que partes são os indivíduos que figuram nos polos processuais. O que é polo processuais? São os lados, né? Os lados opostos do processo. Polo ativo, onde fica o autor, polo passivo, onde fica onde ficam um réu, os réus, né? Não preciso necessariamente ter somente um autor ou somente um réu. Então, aqui temos esse primeiro momento, né? Quando eu olho para o artigo 319, que é aquele artigo que me explica como que uma petição inicial deve ser formada, se eu for no inciso 2, eu tenho lá que é fundamental qualificar as partes, né? Então, se nós observamos ali artigo 319, inciso 2 do CPC, temos uma previsão que é a qualificação das partes. E o que é qualificar as partes? É indicar todos os dados atrelados às partes. Então, o que são esses dados? Aí basta dar uma olhada, abrir lá o artigo 319, inciso 2, você tem nome, prenome, lembra que nome é para o direito sobrenome, né? Prenome é aquilo que a gente chama de nome, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço residencial, e-mail. Então, todos os dados atrelados às partes, né, a indicação desses dados representa a chamada qualificação das partes. Tudo isso é a maneira como a gente vai compor esse primeiro elemento da ação, que é a indicação das partes. De uma maneira muito objetiva, aqui eu tenho que dizer quem é o autor, porque todo processo tem um autor. Não existe processo sem ter um autor, sem ter uma pessoa que ingressou com a ação com o desejo de receber algo. E eu vou indicar um réu, que é a pessoa contra quem eu quero, né, processar e tudo mais. Aqui só uma curiosidade, não sei se vocês traçaram essa discussão quando discutiram esse assunto, nem todo processo tem réu, tá? É muito importante nós termos essa compreensão. Todos os processos têm autor, todos. Não existe processo sem autor, mas nem todo processo tem réu. É claro que mais de 90% das demandas terão réus, mas nós podemos imaginar ou pensar situações, processos que não possuam réus. E eu te dou exemplo, né? Você, quando estudou lá em Teoria Geral do Processo, jurisdição, falaram para você sobre a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. O que é essa jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária? Basicamente é assim, existem processos que são construídos na base do ódio, do quebra-pau. Então, gente que se detesta, gente que está brigando, gente que
que não consegue chegar num ponto de consenso, num acordo e tal. Isso é a jurisdição litigiosa, porque eu tenho litígio, eu tenho briga, eu tenho confusão, que é a maioria dos casos. Só que nós temos os processos de jurisdição voluntária. E nesses processos de jurisdição voluntária, o que uma parte da doutrina vai chamar de maneira extremamente cafona, jurisdição graciosa. Então, você vai encontrar a doutrina chamando a jurisdição voluntária de jurisdição graciosa, que é um nome péssimo, mas você encontra. O que é essa jurisdição voluntária? São processos construídos a partir da necessidade do processo, mas não existe briga ou disputa alguma entre as partes. Então, exemplo mais simples possível. Em uma ação de divórcio, em que o casal não concorda com divisão dos bens, não concorda com pensão, não concorda com absolutamente nada, só concorda que não se aguentam mais, isso é um divórcio litigioso, jurisdição litigiosa. Então, quem é o autor e quem é o réu? O autor será a pessoa que foi primeiro procurar advogado e entrou com a ação. Então, se a mulher foi mais rápida, ela será autor, o cara será o réu. Se o cara foi mais rápido, ele será autor e ela será ré. Tranquilo. Agora, se ambos concordam com o divórcio, se eles, de maneira madura, conseguem compreender que não há mais possibilidade de coexistência matrimonial, então os dois serão autores. Se eles concordam sobre tudo. Então, se é um divórcio consensual, eu tenho o casal como autor e aí eu não tenho réu. Porque eles querem essa homologação. Eles querem só que o juiz concorde com essa situação do divórcio deles, porque tem uma criança envolvida, por exemplo. Tá? Então, uma ação sempre tem que ter identificação de partes. Na maioria gigantesca dos casos, nós teremos autor e réu, mas é possível vislumbrarmos hipóteses, situações em que não haja a figura do réu. Além disso, nós temos outras informações para relembrarmos quando falamos de parte. Você certamente ouviu essa palavra, litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Você lembra disso? Lembra que essa figura do litisconsórcio? Litisconsórcio significa pluralidade de partes. Então, em vez de eu falar pluralidade de partes, um processo com vários autores ou com vários réus, eu vou dar nome para isso, e o nome disso é litisconsórcio. E nós temos vários tipos de litisconsórcio. Então, nós podemos ter o litisconsórcio ativo. E o que é o litisconsórcio ativo? Quando eu tenho vários autores contra um réu. Então, litisconsórcio ativo, vários autores, 2 para mais, contra um único réu. Esse litisconsórcio pode ser passivo. O que é isso? Um autor, vários réus. Litisconsórcio passivo, um autor e vários réus na mesma demanda, 2 ou mais. E temos também o chamado litisconsórcio misto, que são vários autores e vários réus ao mesmo tempo. Não necessariamente na mesma quantidade, tá? Para ser misto, se tem 2 autores, não é que tem que ser 2 réus. Eu posso ter 2 autores e 5 réus. 5 autores e 3 réus. Não precisa ter essa equivalência. A questão é ter mais de um dos dois lados. Assim, existem muitas classificações sobre litisconsórcio. Muitas. A gente só está relembrando algumas coisas, né? É impossível, como eu já comentei, relembrar tudo, né? Que vocês já viram. É só uma revisão muito rápida e objetiva. Mas lembrem sempre, é muito comum processos com litisconsórcio, com mais de uma pessoa no polo ativo, no polo passivo ou em ambos os polos, tá? Temos algumas situações, outras classificações que são importantes. Litisconsórcio necessário e litisconsórcio facultativo. Lembra disso? Litisconsórcio necessário é aquele caso em que eu sou obrigado a formar litisconsórcio.
Então, nós temos situações em que a lei, o próprio código, me obriga a formar litisconsórcio. Eu obrigatoriamente tenho que ingressar com ação contra várias pessoas, não pode ser contra uma só. E esse litisconsórcio necessário, entenda necessário como litisconsórcio obrigatório, ele pode ser por previsão na lei ou por uma questão lógica, pela natureza da discussão. Vou te dar um exemplo sobre litisconsórcio necessário. Imagine que você é sócio em uma empresa e é você e mais 4 amigos. Então, você e mais 4 amigos são sócios em uma empresa. E aí não importa o motivo, não importa a razão, você decide se retirar dessa sociedade. E os seus amigos, os seus sócios, não aceitam, numa boa, essa sua retirada da sociedade. E aí existe uma ação, que é um procedimento especial, que se chama ação de dissolução de sociedade. Porque, na verdade, você quer sair da sociedade, mas você não quer dar a sua parte para os seus amigos, para os seus sócios, você quer que eles comprem de você. Ou você quer vender para uma terceira pessoa, porque, na verdade, você não quer também sair no prejuízo. E aí, como você não consegue chegar num acordo contra os seus sócios, né, com os seus sócios, você, então, ingressa com uma ação de dissolução parcial de sociedade. Porque, na verdade, não vai acabar com a empresa, é só você que quer se retirar e preservar o seu direito de receber a sua parte. Pensa, se você tem uma sociedade que é você e mais 4 pessoas, e você ingressa com uma ação para que você consiga sair dessa sociedade, quem vai ser réu? Obrigatoriamente, o réu tem que ser os seus sócios, porque não tem como você ingressar com uma ação só contra um sócio e deixar os outros 3 de fora, porque você não vai continuar sócio dos outros 3. Se você se retira da sociedade, você se afasta dos 4. Você não será mais sócio dos 4. Então, necessariamente, essa ação tem que ser proposta, promovida, em face dos sócios, dos 4 indivíduos. Isso é litisconsórcio necessário. Agora, o que é litisconsórcio facultativo? É quando eu formo litisconsórcio porque eu quis formar litisconsórcio. Eu não era obrigado a fazer litisconsórcio, mas optei em fazer, para agilizar. E aí eu tive uma situação essa semana em que, se houver contratação, será um caso de litisconsórcio facultativo. O que é? São alunos de uma faculdade, obviamente não vou falar qual, mas não é faculdade daqui e tal, eles possuem coletivamente algumas insatisfações e querem ingressar com uma ação contra a faculdade. Então, ali tem 11 alunos que procuraram para ingressar com uma ação contra a faculdade. Todos têm a mesma reclamação, todos são do mesmo curso e todos com a mesma reclamação. Eu posso, como advogado, ingressar com 11 ações, uma para cada um, ou eu posso colocar os 11 como autores de uma única ação contra a faculdade, litisconsórcio ativo. Isso é litisconsórcio facultativo. Professor, Oi. uma dúvida? Oi, pode falar. E qual que tem mais peso? Cortou, não entendi. Ou na justiça você... Qual tem mais peso? As 11 ação ou a de desconsórcio? Então, na verdade, não existe isso, ter mais peso ou ter menos peso, sabe? É uma questão de escolha. Às vezes até de economia, por exemplo. As ações têm custo, dependendo de onde ela tramita. Então, se eu faço uma ação com 11 pessoas, eles vão ratear essas despesas. Se eu faço uma ação individual para cada um terá que pagar uma despesa integral de custas processuais, né? Então, as vantagens e desvantagens estariam nesse sentido, mas em relação a ter peso perante o judiciário, ir mais rápido ou ir mais lento, isso não existe. Eu até acho que, por exemplo, uma ação com 11 autores pode dificultar algumas coisas, como, por exemplo, audiência. São 11 pessoas para serem ouvidas no mesmo dia, só da parte do autor, né? Então, isso pode tornar alguns atos processuais um pouco mais lentos ou difíceis de acontecer na prática.
Mas não é uma questão de peso, de ter mais peso, de ter mais força ou não. Isso não existe. Entendeu? Obrigada. Nada. Tá? Então, aí algumas ponderações sobre as partes, né? Depois nós vamos para a causa de pedir. Segundo elemento da ação, causa de pedir. E onde que eu tenho causa de pedir dentro do nosso código? Aí é o artigo 319, incisos 3 e inciso 4. O que é a causa de pedir? Ela representa os fatos e os fundamentos jurídicos. Então, causa de pedir representa fato e fundamento jurídico. Então, essas duas situações que a gente observa num processo, elas vão ser chamadas de causa de pedir. Causa de pedir, meus caros, é o motivo. Por que que a pessoa está entrando com a ação? Qual é a razão dela ter ingressado? Pensa na palavra, qual é a causa dela concluir aquele pedido, dela chegar naquele pedido, sabe? E aí, como que ela demonstra essa causa? Contando uma história e atrelando a essa história fundamentos jurídicos. Vamos entender isso. Primeiro ponto, o que é fato? Demonstração de fatos é contar o que aconteceu. De uma maneira extremamente simples e objetiva, isso é demonstração fática. Dizer para o juiz qual é a história, né, da qual você se submete de alguma maneira e que fez com que você ingressasse com uma ação judicial. O que aconteceu? Qual foi a situação? Depois que você conta a história, que é os fatos, você vai para os fundamentos jurídicos. E o que é isso? Agora é necessário você apresentar elementos jurídicos propriamente dito. Como assim? Agora é a hora de você indicar artigo de lei, de você buscar um acórdão no site do tribunal, de você colocar doutrina, né? Então, para que isso fique bem mastigado nas suas anotações, coloque aí que fato é a história e fundamento jurídico. São os elementos jurídicos que demonstram que você tem razão no que está sendo pedido. Normalmente, os fundamentos jurídicos, eles se relacionam com as fontes do direito. Porque aqui, qual que é a fonte principal do direito? É a lei. Então, aqui eu vou buscar na lei alguma base de sustentação, eu vou buscar na doutrina, eu vou buscar na jurisprudência, posso buscar nos costumes. Então, aqui eu vou atrás de elementos jurídicos que possam subsidiar, sustentar essa minha pretensão. Então, se a gente quiser pensar num exemplo prático, extremamente simples, né, sobre isso, acho que a forma mais fácil de nós imaginarmos é aquele exemplo que eu já comentei com vocês, de uma conhecida minha que foi ofendida na rede social. Então, ela postou fotos na rede social, havia um desafeto, né, uma pessoa na qual ela não se dava bem. E aí, após postar essas fotos, ela na formatura dela, com um vestido longo amarelo, de festa, essa colega de sala comentou em todas as fotos em que ela postou a vaca de amarelo. Então, era o comentário que ela fazia em todas as fotos. Diante desses comentários, ela printou os comentários e ingressou com uma ação contra essa colega de sala. Quando a gente para pensar, vamos lá, ir caminhando com esses elementos da ação. Eu tenho uma demanda. Quem são as partes? Essa minha colega e, do outro lado, a colega de sala dela. Essas são as partes da identificação de autor e réu. Quais são os fatos? Aí é o momento dela falar assim, juiz, no dia tal, eu, feliz da vida, para compartilhar com os meus colegas da internet uma vitória, uma alegria profissional que foi a minha formatura, compartilhei as fotos na rede social. Na época era do Orkut ainda, compartilhei as fotos no Orkut. Diante desse meu compartilhamento,
uma criatura infeliz entrou nas minhas fotos e passou a me ofender publicamente, escrevendo tal coisa, conforme fica demonstrado pelos prints. Isso é fato, é contar o que aconteceu. Aí, ok, legal. E como que é o fundamento jurídico? O artigo 927 do Código Civil fala que aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a reparar. E o que é ato ilícito? Ato ilícito é aquele que pratica uma ação ou omissão, negligência, né? Imprudência ou negligência voluntária, viola direito e causa dano a alguém. Esse comete ato ilícito, a definição do artigo 186. Bom, eu estou nesse exemplo muito simples e objetivo, usando 2 artigos para demonstrar, olha, ocorreu um ato ilícito e a lei diz que o ato ilícito tem que ser indenizado. Então, agora, nesse negócio de fato de fundamento jurídico, eu vou colocando esses argumentos jurídicos propriamente dito. E aí, o que vai fazer parte desse argumento jurídico? Lei, jurisprudência, doutrina, e aí tudo que eu achar pertinente, tudo que puder enriquecer a minha situação, né? Olha como a gente observa demandas capengas quando falta algum desses elementos. Vocês devem ter visto aquela notícia do advogado de Ponta Grossa que está pleiteando o título de super-homem, né? Eu entrei na ação, eu achei a ação. Ela tramita na 4ª Vara Civil de Ponta Grossa. Então, catei o nome da criatura, que é o autor, pesquisei vara civil por vara civil de Ponta Grossa e achei na 4ª Vara Civil. E aí achei outros processos dele, e assim, é uma coisa curiosa. Então, para você ter uma ideia, né, ele alega que ele é nobre, ele tem um título de nobreza pelo sobrenome e tudo mais. Então, teve uma ação que acho que o HSBC ingressou contra ele, eu fui ver outras ações, cobrando. Ele fez um financiamento e não pagou nenhuma parcela para comprar um carro. E o HSBC estava cobrando uma dívida, acho que de R$80 mil. Ele vai se defender da ação do HSBC e ele diz o seguinte: o HSBC está errado, porque a dívida não é 80, ela é bem maior do que isso, porque além de eu fiz 3 financiamentos, não paguei nenhum, ele vai contando, porque ele não pagou. Além disso, a conta está usando o limite, também nunca paguei o limite, então ele fala assim, a dívida é muito maior do que isso, do que esses 80 mil. E aí, para garantir essa dívida, o pagamento dessa dívida, ele oferece a região sul do país. E isso é real, eu li isso, não foi notícia, eu entrei no processo. Ele oferece a região sul do país porque ele, como nobre, como barão, ele diz que ele é barão, ele tem essa titularidade. E aí você fica assim, ok, é uma petição? É uma petição? É mais do que isso, Felipe. É Paraná. Paraná tem umas coisas assustadoras. Quando falam que Paraná é a Rússia brasileira, não é por acaso, não. E tem uns negócios que parece que só existe no Paraná. E aí você vê, ok, nessa manifestação dele, chama embargos à execução, tem as partes. Ele é parte, o HSBC é parte, legal. Agora, quando a gente pensa na manifestação dele, tem fato? Tem, ele conta uma história, né, uma parte da causa de pedir, mas e os fundamentos jurídicos? Bom, quando a gente para pensar, gente, qual é o fundamento jurídico existente para ele oferecer a região sul do país como penhora, sabe assim, para ser penhorado para garantir a dívida dele? Então, umas coisas assim assustadoras em relação à ação dele para ser reconhecido como super-homem brasileiro. Ele junta fotos, né? E ele também reivindica um título do Flamengo, que ele fala que ele, quando era criança, quando ele nasceu dentro de uma conformação cósmica em que o Christopher Reeve morre, que é aquele ator que fazia o Superman na década de 70, acho, né? Não lembro quando. Ele falece e aí nasce o cara exatamente no mesmo momento, quando os cosmos estão voltados para essa circunstância, e aí ele meio que seria a encarnação do Christopher Reeve. Então, todas as vezes que utilizassem o nome de super-homem ou filmes, deveriam pagar para ele alguma coisa e blá, 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 blá. Enfim,
E aí tem uma foto dele criança, em que ele está com a camisa do Flamengo, e nesse ano o Flamengo ganhou um título mundial, parece, não sei. E aí ele diz também que o título é porque ele estava usando a camisa do Flamengo. Assim, a pessoa tem um ego impressionante. Mas, e aí ele busca um reconhecimento disso. E ele processa a Warner e a distribuidora dos filmes do Superman aqui no Brasil. O processo até ontem estava com um juiz, né? Mas vai ser matado no ninho, não tem nem como continuar um processo desse. Por quê? Porque ele não possui os elementos básicos. As partes estão identificadas? Estão. Existe uma história? Existe. Mas qual é o fundamento jurídico? Eu nasci no dia que o cara morreu, então por causa disso eu sou o super-homem. E outra, ele era o ator, né? O Christopher Reeve não era efetivamente o super-homem, porque o super-homem não existe, né? Da maneira como ele está pensando. Então, assim, é um negócio doido, né? E a gente observa muito isso. Até teve uma ação que o juiz oficiou a OAB. Porque, assim, tem limite, né? Como que um cara desse está advogando? Até, assim, enquanto ele é processo dele, ok, mas ele atende pessoas, representa pessoas. Como que uma pessoa dessa cuida do interesse de alguém? Que acaba sendo uma baita de uma insanidade. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Mas aqui temos a figura da causa de pedir, né? Fatos e fundamentos jurídicos. Meus caros, nós temos 3 minutos. Eu não vou começar a falar de pedidos porque não vai dar tempo. Vou fechar essa reunião e a gente já abre. Deixa só gerar o arquivo e a gente já volta para continuar. Até daqui a pouco.